Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM. Continuo no Centro Histórico de São Paulo. E você já sabe que o canal do Boi, a programação, vocês podem assistir tanto pela Parabólica quanto no Net TV, Claro TV, e também no Facebook, no site do canal, sba1.com. E esse programa, como você já sabe, tem ouvido eu falar aqui, o programa Mercado Futuro está, neste ano, entrou nas redes, principais redes aí. Então esse programa que você vai ver, daqui a alguns dias ele estará na minha página, na página do programa, no YouTube. Se você entrar lá, programamercadofuturo.com.br, no lado esquerdo da sua tela, tem lá os sinais, os ícones do YouTube, do Twitter, do Facebook, do Instagram e do LinkedIn. E nessas redes tem fotos, textos, programa no YouTube, enfim. É uma maneira de você ficar mais informado ou melhor informado. Bem, nós vivemos num mundo cada dia mais complexo e diferente. Eu estava contando umas histórias aqui para os meus entrevistados sobre como as coisas estão. Uns falam em polarização, outros em radicalização. O fato é que na questão de alimentos, especialmente, hoje toda embalagem de alimento que você compra tem lá, contém lactose, não tem lactose, pode ter isto, aquilo outro, produto orgânico, enfim, só para ter uma ideia da coisa. E hoje eu vou abordar aqui com o meu entrevistado uma indústria que produz insumos, né, para a agricultura que não são químicos, por exemplo. Basicamente, eu estou simplificando, mas o meu entrevistado pode detalhar mais para vocês. Por exemplo, quando você fala em adubo, eu sempre, adubo, penso NPK, né? Nitrogênio, potássio, fósforo e potássio. Eu me confundo com essas letrinhas. E a entrevista de hoje com o presidente da Absol, quem eu agradeço a presença aqui, é o Roberto Levreiro. A Absol produz outro tipo de insumos, que eu vou pedir para ele, eu já sei o que é, mas vou pedir para ele explicar para vocês. Talvez seja a primeira vez que você está vendo uma entrevista com o Roberto. Muito boa tarde. Boa tarde, Regis. Obrigado, desculpa que eu ainda aprendo a ser apresentador de TV. Enquanto isso, vocês têm que ter paciência comigo. Mas então faz um panorama da indústria, depois a gente entra em detalhes. Com certeza. Nós que agradecemos a oportunidade. Imagina. A Absol hoje ela representa uma cadeia de indústrias que trabalha uma linha de fertilizantes especiais, que contempla, na verdade, que são esses fertilizantes especiais que vão desde um biofertilizantes, fertilizantes de aplicação via folha, substratos para plantas, condicionadores de solos, os fertilizantes orgânicos e os organos minerais. O que diferenciam esses produtos dos, como você comentou, das commodities? São uma linha de fertilizantes que eles buscam uma questão de sustentabilidade, porque eles trabalham na eficiência de aproveitamento. É uma linha de segmento em termos de insumos que vem muito de encontro à realidade do que é o Brasil hoje, que nós temos uma característica de climas e solos diferente do que nos mercados europeus, por exemplo, que tem exigências diferentes. Ele necessita de uma reposição orgânica, principalmente via solo, e de posicionamento de fertilizantes via folha que consigam suportar as variações climáticas. Né? Hoje nós temos 4 estações num dia ou na semana. Então você imagina, se faz uma pulverização, uma aplicação, e quando se não se degrada com luz, com vento, enfim. Então, essa linha de fertilizantes, ela traz esse diferencial. E por que sustentável? Né? Sustentável porque ela melhora a eficiência. Se eu melhoro a eficiência de tudo que eu aplico, eu reduzo a necessidade de eu extrair ou produzir algo da natureza. Ao mesmo tempo, eu reduzo a quantidade que eu aplico. E também sustentável, quando a gente vem para a questão das linhas de orgânico, eu consigo beneficiar o nosso solo, que é muito agredido por relação, como já citado, por questões climáticas e características tropicais que o Brasil enfrenta. Então, são produtos que também o Brasil hoje, ele por ser um país de
cultura agrícola, né, tem uma agricultura forte no Brasil, nós temos uma geração muito grande de fontes de biomassa, que hoje são muito destinadas para questões de bioenergia, como também são muito utilizadas pela nossa indústria, transformando essa fonte de biomassa em fertilizantes seguros e de alta eficiência para uso na agricultura. Que você pode dar algum exemplo dessas biomassas? Por exemplo, nós temos, falando na cana, estado de São Paulo, nós temos uma geração muito grande, que são de bagaços, das tortas de filtros, das vinhaças, da soja e do milho também, que são os subprodutos do grão, da colheita do grão. Nós temos que vem da pecuária, são os estercos de frangos, estercos de suínos e bovinos. Então, esses materiais, da forma com que eles saem das suas origens, eles não estão prontos para serem redirecionados ao solo. E é muito conhecido e sabido por todo mundo que o Brasil hoje ele importa 70% praticamente Sim. dos insumos utilizados. Você está sendo otimista, já ouvi falar 80%. Dependendo da fonte de nutriente, ele pode passar até dos 80%. Mas uma média geral, vamos assim dizer, em torno de 70%. E tudo que nós estamos falando dessas fontes que são geradas internas, na verdade, nós estamos falando de nutrientes também. Então, elas têm fontes de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Mas o mais importante de tudo que ela agrega, além dela fazer isso, ela melhora a eficiência desses elementos importados. Então, ela contribui também para que eles sejam melhor aproveitados no nosso solo e, consequentemente, a gente necessite menos de importar ou gerar mais esses nutrientes. E outra vantagem, quando você faz uma adição de frações orgânicas no solo brasileiro, você melhora toda uma questão de microbiologia, que nós que sofremos muito pelo uso que foi feito no passado do modelo de agricultura que nós tínhamos e hoje ainda pela questão de clima que nós sofremos, né? O nosso solo é muito agredido por questões de chuva, calor, alta temperatura. Então, essa matéria orgânica, ela tem essa grande importância de melhorar, trazer vida ao solo. Consequentemente, o agricultor que utiliza dessas tecnologias, ele vai tirar mais proveito do investimento que ele fez nas sementes, que hoje nós temos grandes potenciais em termos de produtivo e tecnologias de ponta. Ele vai ter melhor eficiência com relação ao fertilizante aplicado, ele, consequentemente, tem culturas mais sadias, né? E, obviamente, essas culturas mais sadias são mais resistentes a ataques de pragas, de doenças e variações climáticas. E, consequentemente, isso gera produtividade, melhorando a competitividade dele no mercado. Muito bom. E eu quero te fazer uma pergunta que é experiência minha. Mas acho que já me avisaram que tem intervalo, então eu vou me comportar, porque hoje não estou lá. Rapidamente, eu queria depois do intervalo que você me explicasse, porque eu tive uma experiência que eu te conto depois do intervalo, do adubo que você enterra, né? Aquele que você põe na terra, se tem alguma diferença. E eu tenho ficado muito surpreso com o adubo, que eu não sei se é produzido por alguém da Absolo, para frutas, café, etc. Um adubo que é o que eu chamo de cobertura. Você joga em volta da... Me parece que esse aqui, onde eu vou te contar a minha experiência, tem dado um resultado espetacular, mas não sei. Já a gente volta. Gente, é isso. Eu converso com o Roberto Levreiro, ele é presidente da Absolo, falando aí dessa nova agricultura, desse novo modelo que o Brasil está adotando, que tem que adotar por várias razões. Mas eu volto já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, a Bolsa é BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, aqui no Centro Histórico da cidade de São Paulo. Meu entrevistado é o presidente da Absolo, Roberto Levreiro, e antes do intervalo, eu estava dizendo para ele de uma experiência que eu tive, quero saber se tem alguma... Eu tenho minha... Não sou agrônomo, mas eu tenho minha receita. Quando eu vou plantar lá no meu quintal, é o seguinte, faz-se o buraco, como eu acho que a terra é ácida, joga um pouco de calcário, branquinho lá no fundo, cubro com orgânico, folha o diabo, porque se o calcário juntar com adubo de terra, vira gesso, parece. É Google, é o agrônomo Google.
ponho aquelas folhinhas lá, jogo o adubo na normal e planto a planta. E rego. Então, tapo e rego. De 2 em 2 meses, 3 meses, eu jogo esse adubo que é o senhor japonês que me vende, que é de cobertura. E é impressionante a diferença da planta que recebe esse adubo e da que não recebe. Se não tiver diferença, isso aqui vai explicar, um adubo que eu acho que tem um aproveitamento muito grande, eu queria que você falasse um pouco mais, é o foliar. Tenho a impressão que o foliar dá um resultado porque é direto na veia, né? Não tem que passar. É isso mesmo ou estou falando bobagem? Vamos lá, então, Rich, por partes. Quando você faz a primeira fase da sua implantação da sua cultura, você normalmente coloca um adubo mais fosfatado, que o que a gente diz é o adubo de base, vamos falar, o estruturante da planta, que vai dar energia e vai sustentar a parte de raiz. E quando você passa para a segunda fase, que é o adubo de cobertura, como você comentou, eles são elementos diferentes. Você sai do fósforo e vai para mais nitrogênio e potássio. Nitrogênio mais para puxar o vigor, desenvolvimento de ramos, e potássio para melhorar o enchimento de frutos, enfim, e funciona. Então, ele, obviamente, nessa fase, ele vai mostrar um visual mais bonito, porque essa é a função dele, né? Em fazer o desenvolvimento vegetativo e fazer com que essa planta se desenvolva mais rápido. Mas ele não conseguiria ter esse efeito duradouro se não tivesse a base que você introduz lá embaixo, no início do plantio. Então, cada um tem a sua importância dentro da fase fenológica da cultura. E bom que você citou esses exemplos hoje, que mesmo os fertilizantes aplicados tanto no solo quanto como cobertura, eles são o grande problema, a grande perda que nós acontecemos nesse momento. Justamente porque nesse solo, se ele não estiver bem corrigido, como você mesmo disse, com calcário, não tiver uma fração de base orgânica, como você também introduziu, através de palhas, mas ou compostos, ou mesmo solo com manejo de vegetação, como é feito hoje no plantio direto, é aí que nós temos muitas perdas desse produto. É exatamente nesse momento que ocorre aquilo que nós falamos, uma perda muito alta. Para você ter uma ideia, o fósforo você chega a perder quase 80% do que você aplica. E quando você passa para um orgânico mineral ou adiciona uma fração orgânica junto com o adubo que é aplicado ao solo, nós temos um diferencial muito grande no aproveitamento, que chega a ser mais que 50%. Então é um diferencial grande, que é o que as tecnologias que as indústrias hoje trazem. E quando nós passamos para a folha, o adubo foliar ele já é antigo no Brasil. Só que hoje, o que foi se estudado, que se adicionou dentro das suas formulações, frações de extratos de algas, frações orgânicas, começaram a se quelatizar esses elementos, onde trabalhava-se muito com sulfatos de magnésio, sulfato de zinco, que ele tinha uma boa eficiência, mas tinha que se jogar quantidades até elevadas. E hoje, onde se jogava, por exemplo, numa bomba 3 a 4 quilos de um magnésio, sulfato de magnésio, hoje você consegue trabalhar com 300 ml, tendo um efeito de aproveitamento muito maior. Por quê? Nessa composição, os ingredientes fazem com que ele realmente entre dentro da planta mais rápido, atinja o seu objetivo e não se perca com relação por chuva, por lixiviação. Então, toda uma tecnologia envolvida nisso daí. E a indústria do nosso setor, como investe aí mais de 6% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, mais de 6% do faturamento, que hoje são 7,8 milhões ao ano, então é um valor expressivo, também hoje já tem estudos de pesquisa que já levam ao agricultor a informação qual é o momento certo de entrar com aquela aplicação. Então, houve uma evolução muito grande em produtos e em pesquisa de posicionamento de aplicação também. Quando a gente fala em sustentabilidade, por exemplo, na área da Absol, é justamente isso, quer dizer, o plantio direto promove uma lavoura sustentável, porque a palha fica lá, né? A soja fixa nitrogênio no solo, aí fica lá os restos de cultura, enfim. E o adubo os insumos, né, para falar geral, que vocês produzem e comercializam, é um adubo que tem um viés, né, e resultado, pelo visto, de sustentabilidade. Quer dizer, não é aquela coisa de joga aí que está tudo bem, porque o solo, eu tenho visto, desculpa eu estar dando exemplos lá, eu não sou fazendeiro, eu nem senti antes. Eu tenho amigos que são grandes fazendeiros, como o Lázaro, que o senhor conhece, tudo, mas
Eu mandei fazer um buraco grande no terreno, porque lá não se pode queimar resíduo. Aliás, não se pode queimar em lugar nenhum. Então, quando limpa tudo, vai tudo para aquele famoso buraco. E quando precisa de matéria orgânica, está tudo lá, né? Cheio de minhoca. Não é um minhocário do tamanho de muitos aí, mas é um minhocário lá. O produto da Absolo, ele, para o produtor, você já falou que está em grandes culturas, como soja, etc, etc. Falou fora do ar. O produto da Absolo, por ser diferenciado, ele custa mais para o produtor? Não. Não? Aliás, existe um conceito, está mudando bastante na agricultura, que o que é custo? Custo é você investir no equipamento de ponta, pagar R$ 1.000 um saco de semente e produzir 50% do potencial genético dela. Investir em fertilizante, em todo o trato cultural, preparo de solo e produzir. Então, os custos dos nossos fertilizantes hoje, se você fazer custo-benefício, ele é muito mais viável e mais econômico que qualquer outro tratamento convencional. Porque é fato que existe um ganho de produtividade ao longo dos anos, até no primeiro ano, que pode variar de 5% até 15%, e existem outros ganhos, que são os ganhos secundários. Por quê? Quando você aplica produtos com frações que têm orgânico, o que ele faz? Ele potencializa aquilo que você teve retido durante os anos no solo, ele acidifica menos o teu solo, então você tem uma redução real de custos que seria investir no próprio calcário. Ele melhora a retenção de umidade desse solo, então num período um veranico, por exemplo, de uma semana numa cultura de milho, pode representar uma carreira de grãos a mais, então isso vai representar em alguns sacos por hectare a mais. E você tem culturas mais sadias, que isso pode te gerar, na verdade, uma economia no controle de pragas e doenças. Então, hoje é uma tecnologia que é muito viável e não encarece em nada, muito pelo contrário, ela traz benefício. Eu sei que é um nicho de mercado no Brasil ainda, mas é importante. Por exemplo, os insumos dos associados à Absolo, eu tenho ouvido falar muito em irrigação para todas as culturas, laranja, cana, café, etc. Eu quero saber, depois do intervalo, se os produtos que vocês vendem se são em pó, líquido, se eles servem para essa coisa de irrigação e gotejamento, também põe adubo e mineral. Mas depois do intervalo. Senhores e senhoras, crianças, papagaios, todos que nos assistem, eu vou para o intervalo, eu converso com o senhor Roberto Levreiro, presidente da Absolo, conversa muito interessante. Tem mais um bloco, me segura aí, eu já volto já. Bom, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro, você já sabe, eu estou na BBM, o entrevistado é o presidente da Absolo, o Roberto Levreiro, e antes do intervalo eu já perguntei umas coisas para ele, mas eu vou acrescentar uma nova pergunta. Como é que, por exemplo, para você mudar a tua estrutura, você usava normalmente os adubos, os insumos que tem por aí. Muda o jeito de adubar? Operacional? Não. Hoje o processo de aplicação são praticamente semelhantes, o que muda, na verdade, são às vezes as doses e os posicionamentos. Então, isso não implica nada em custos e mudanças drásticas na operação do agricultor para isso. E na irrigação por gotejamento, essas coisas aí? Hoje nós temos insumos para atender desde o tratamento de semente, para fazer fertirrigação, para fazer virrigação e até hidroponia. Então nós temos hoje, dentro dos nossos segmentos, nós temos produtos sólidos, líquidos e solúveis e sólidos para aplicação via solo normal. E eles são menos invasivos que os outros produtos químicos? Na maioria deles, todos têm a sua característica de agredir menos, tanto a planta quanto aplicado via folha, quanto o próprio solo. Porque esse é o objetivo, né? Se eu levo algo para uma cultura ou para o solo que ele agride eu mesmo, eu estou indo contra um contrassenso, estou criando um ambiente não favorável, tanto para a planta quanto dos próprios solos. Então, é o contrário que muitas vezes acontece com os tratamentos convencionais.
Então, eles já são preparados para agredir menos a planta, para ter um acesso mais fácil e criar um ambiente mais favorável para ela. No intervalo você tinha me falado de alguns vídeos que a Absol produziu, está produzindo. É. É o que? É de orientação? É de... Nós conhecemos, é sabido, se você fizer uma pergunta hoje para muitas pessoas da sociedade civil, poucos conseguem diferenciar o que é um fertilizante de um outro insumo de agrícola. Então, o objetivo da Absol é transformar, e nós já criamos um vídeo sobre bioestimulantes, sobre agricultura circular e agora um vídeo sobre agricultura orgânica, na verdade, sobre os adubos orgânicos e não sobre a agricultura orgânica. E está sendo feito esses vídeos em uma linguagem muito simples, muito fácil, e o objetivo é que ele atenda, conheça toda a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que conhecer aquilo que é produzido dentro do Brasil, conhecer melhor o que as nossas indústrias fazem, porque nós temos tecnologia de ponta. Aliás, nós exportamos tecnologias para outros países. O Brasil é muito avançado na questão em termos de agricultura, de clima tropical, então nós somos referência. E isso, com certeza, a sociedade não conhece. Então, o objetivo desse vídeo é fazer uma campanha realmente mais pesada e abraçar um público diferenciado, não só o agricultor, os consultores, a academia, mas também a sociedade como um todo. E esse vídeo vai circular onde? Ele está circulando pelas mídias sociais, pelo site da própria Absol, pelos canais parceiros, enfim, ao máximo possível de capacidade de mídia, através da própria mídia, que a gente tem feito trabalhos para poder divulgar esse vídeo. Eu sou canal parceiro? Com certeza. Então eu preciso divulgar esse vídeo. Com certeza. Tenho que falar com o fazendeiro para ele mandar esse vídeo para cá, né? Fala com o nosso fazendeiro Lázaro, que ele vai encaminhar para você. Ele só usa produto da Absol, né? Só dos... Só. Em termos de mercado, vocês já passaram longe a questão de dizer os organominerais, orgânicos são um nicho. Hoje já é um baita mercado, né? Hoje é um mercado que cresce acima de 2 dígitos, né? Em média por ano. Já vem isso nos últimos 7 anos. O mercado de organomineral está com uma expectativa acima de 30% para esse ano e os orgânicos a faixa de 20%. A média entre todos os segmentos tem dado de 15% a 18% anual. Crescimento. É um baita crescimento. E a gente observa que está tendo uma adoção muito grande pelas grandes culturas, justamente que é a busca de competitividade. Hoje, para buscar competitividade, tem que ser produtividade. E produtividade está alinhado à nutrição. Porque tudo é muito... Você falou a questão do custo, eu concordo com você, mas, na verdade, o produtor hoje precisa ter as contas muito bem feitas, porque tudo é caro, não é? Entre aspas. Caro, para mim, o que dá resultado não é caro, mas, enfim, é a questão de custo que você está falando. E você está no Brasil inteiro, vocês têm... se usa isso no Brasil inteiro, ou, por exemplo, é mais concentrado, digamos, no centro-oeste, no sudeste? A região sul e sudeste, ela concentra o maior número de empresas e o maior consumo ainda. Mas hoje, no Brasil inteiro, já existem empresas que produzem esse tipo de tecnologia. A Absol hoje está próxima a 120 empresas associadas e praticamente quase presente em quase todos os estados com um associado. E em termos de porcentagem, vocês têm ideia da produção desses? 70% de alguns segmentos hoje é representado pela Absol. Porque além das grandes culturas, Roberto, vocês têm também, nessa questão do substrato, etc., o mercado de flores, o mercado de horti, não tem? Sim. Hoje, 46% praticamente do consumo dessas tecnologias está em soja, depois nós temos o milho, depois vem os segmentos de HF. São aí representativamente... E é hortifruti. Hortifruti, isso. E cana-de-açúcar, vocês também... A cana-de-açúcar está aumentando a adesão. O mercado de cana, ele passou por um período meio estagnado e de alguns anos para cá eles começaram a ter adoções maior dessas tecnologias. Citando um exemplo de uma usina só, o ano retrasado ela investiu 5 milhões de reais em faturamento dela nessas tecnologias. O segundo ano foi para 15 e a proposta para esse ano em torno de 45 milhões de reais. Eu te perguntei de cana, porque tem o Brasil é o maior produtor de açúcar, Sim. Que é o Balbo lá, né? Que é uma fazenda toda politicamente correta, economicamente correta, socialmente correta. Isso hoje já não é moda, o consumidor está exigindo.
esse tipo de produto que a Absolo É. representa, né? O grande pleito e eu acho que mercado futuro é um mercado sustentável. Eu não acho que não é nenhum extremo nem outro. Não é o extremo do orgânico e nem o extremo do convencional. Eu acho que a agricultura que vai prevalecer é a agricultura que trabalha de forma sustentável, que dê rastreabilidade. Então, isso encaixa perfeitamente no que as nossas empresas, nos trabalhos que a gente desenvolve nesse mercado. Com relação ao futuro, você imagina que esse crescimento 2 dígitos é mais de 10, né? Ele vai continuar por um período Sim, ainda. nós temos um espaço muito grande ainda para desenvolver. A adoção ela está sendo numa velocidade enorme. Em alguns segmentos mais, outros menos, alguns já estão mais consolidados que outros, mas o espaço no Brasil é extremamente grande. Então, Quando você falou no começo do programa de subprodutos, né? O que sobra da lavoura de cana, o que sobra da soja, do milho, palhado do milho, etc. É que hoje há uma disputa até por esse tipo de produto, né? Porque a cana, por exemplo, já faz embalagem, copo, com bagaço. Quer dizer, está havendo a cana inicialmente vinhaça era um veneno, hoje é um baita de um adubo, sim. né? E, quer dizer, começa a ter uma disputa por isso. Evidentemente que o Brasil importa praticamente todo o adubo que consome, mas vai ter um mercado aqui dentro forte e grande, porque tudo aqui nós não somos a China, mas tudo aqui é grande. A demanda é alta. Porque o Brasil ele tem e vai ser por um bom tempo ainda o celeiro e vai ter um compromisso muito grande em suprir a demanda para 2050. Isso vai necessitar que se aumente em torno de 30% a 40% da produção de alimento. E, consequentemente, quando se aumenta a produção de alimentos, se aumenta a geração de resíduos. E temos a logística reversa que vem aí. Você vai ter restaurantes, indústrias, agroindústrias, todo mundo vai ter que destinar esse material de forma correta e adequada. Tá bom. Então, ó, lembre-se que eu sou parceiro Com certeza. da Absolo e o nosso programa, o nosso horário terminou. Eu te agradeço. Belíssimo programa, ótimo, cheio de boas informações. Obrigado e volte sempre. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. E eu estou à disposição aqui. Obrigado, então. Gente, segunda a sexta, o programa no ar. Até o próximo. Tchau.